Esse é um ano que promete ser agitado, apesar de não ser um ano eleitoral, eleições só em 2026. Mas quem fala com calma sobre isso agora é o Wilson Lima, nosso quadro Reunião de Pauta Especial. Solta a vinheta da Reunião de Pauta. Wilson Lima, voltando aí de Brasília, esse ano 2025 promete muito, não? Rapaz, né, que promete ano pré-eleitoral, não é, Duda? Assim, temos sempre no núcleo da política o ano pré-eleitoral e o ano eleitoral. Seguinte, gente, só que por conta das eleições de 26, nós tivemos, de certa forma, 2 anos pré-eleitorais, 24 e agora 25. Tá todo mundo já de olho em 26. Isso é fato. E 26, gente, assim, vai ser um ano que segundo parlamentares, líderes, vai ser um ano que vai dividir, né? Vai ser um divisor de águas, sem dúvida nenhuma. Mas esse ano de 2025, como você falou na chamada, meu caro Duda, apesar de não ser um ano eleitoral propriamente dito, mas é um ano que muita coisa vai acontecer, porque tem muita coisa de 2024 que ficou pendente para se resolver em 25. Então, meu caro Magal, por favor, coloque na tela, por gentileza, a artezinha dos principais fatos políticos de 2025, porque tem muita coisa para a gente discutir. Vamos lá. Julgamento das emendas parlamentares. Isso aqui, julgamento no STF. Esse julgamento pode dar um ponto final para a história das emendas. Daqui a pouco o Duda me ajuda a comentar. No segundo semestre, ali por volta de setembro, outubro, tem um julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Isso aqui é pólvora pura. Essa história do julgamento do Bolsonaro é pólvora pura. Por quê? Porque imagine a situação, imagine se o ex-presidente da República é condenado à prisão. Imaginem a situação para 26. Isso pode ser resolvido já no final desse ano. Agora, até março, vamos ter reforma ministerial, e vou contar no programa o que nós já temos ali de algumas peças que devem ser realocadas nesse início de ano. E eleições na Câmara e Senado que mudam totalmente a correlação de forças no Congresso Nacional. Pode trazer para cá, porque eu vou pegar por esses 2 pontos, Duda. Reforma ministerial e eleições na Câmara e Senado. O que nós temos? O que tem posto nesse momento? Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Os dois perdem os seus respectivos cargos, mas não vão perder o prestígio. A expectativa é que o Rodrigo Pacheco vá ser o novo ministro da Justiça no lugar do ministro Ricardo Lewandowski. Qual é a questão agora? É onde acomodar ele, Arthur Lira. Ele vai ser ministro do governo Lula. Isso é ponto pacífico, isso já está resolvido. A questão é onde? Já se falou em agricultura, e aí seria uma vaga do Fávaro. Já se falou de saúde, só que o PT não quer liberar, o Lula não quer liberar a saúde, porque diz que é uma pasta estratégica, e ele tem uma boa relação com a Anísia Trindade. Se dependesse do Centrão, principalmente do PP, seria saúde. É bom lembrar que o PP tem uma relação próxima com o Ministério da Saúde. O Ricardo Barros, ex-líder do governo Bolsonaro, já foi ministro da Saúde. O Paulo Pimenta, na comunicação, vai sair. Ele vai ser exonerado. O Lula busca aí uma saída honrosa para o Paulo Pimenta, vai assumir a ser como Sidônio Palmeira. Isso também já tá definido. E aí, com o Rodrigo Pacheco, com o Davi Alcolumbre como virtual presidente do Senado e o Hugo Mota, republicanos é um partido que tende a ter um maior espaço na esplanada, assim como o União Brasil. O União Brasil já tem 3 ministérios. E aí, com o Davi Alcolumbre à frente do Senado, já estou querendo um 4º. Então, isso, logo na largada, já pode criar aí um embrólio para o governo Lula. Por quê? Porque o governo Lula quer aproveitar essa reforma para tentar reacomodar seus aliados. Mas, de novo, aí entra o julgamento, entra o problema lá no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Dino não resolver essa questão das emendas,
o governo Lula vai ficar impossibilitado de conseguir remanejar de fato seus aliados para tentar aí ter uma acomodação mínima necessária para criar uma situação de governabilidade. Então, Duda, é um cenário, amigo, bem complicado para 2025. E isso não vai se resolver numa canetada simples. Isso vai, olha, e essa negociação ela vai se arrastar ali pelo menos até fevereiro e março, tá? Não vai ter reforma ministerial agora em janeiro. O Lula quer fazer uma reforma ministerial. E hoje pela manhã eu troquei mensagem com alguns integrantes do Planalto. Eles me falam, Wilson, quando o presidente for resolver, ele vai fazer uma mega reforma. Vai resolver de uma vez, ele não quer ficar fazendo reforma pingada. O chato é que até lá o que vai ter de ministro sangrando não vai estar escrito. E só para a gente complementar esse bloco, Duda, para a gente comentar nós dois, é o seguinte, tem julgamento do Bolsonaro, lá para setembro, outubro. No Supremo, até o final do ano passado, o que se falava era o seguinte, não é que o Bolsonaro seria ou não condenado. O próprio ex-presidente sabe disso. Não é questão de se ele vai ser condenado ou se não vai ser condenado. A questão é, qual será a pena? Qual será a dosimetria da pena? A condenação já é líquida e certa que vai acontecer. Dificilmente, assim, a não ser que aconteça um milagre, a não ser que as coisas mudem muito até lá, mas hoje o que os ministros falam é, gente, tem, segundo eles, há elementos que de fato coadunam com a tese de que o ex-presidente teria atuado para se dar um golpe de Estado no Brasil. A questão é, qual vai ser essa dosimetria de pena? Vai ser prisão? Vai ser regime fechado? Vai ser semiaberto? Vai se ratificar a inelegibilidade do ex-presidente da República? E aí, por isso que eu falo que esse ano de 2025, ele acaba sendo uma prévia de 26, por quê? Porque o ex-presidente, a gente já mostrou aqui no antagonista, na Cruzoé, que o ex-presidente, mesmo se ele vier a cumprir uma pena, ele vai querer adotar a mesma estratégia do presidente Lula de 2018, de esticar a corda até o registro de candidatura em 26. E aí, meu caro Duda Teixeira, imagina a situação. Você estica até 26, e aí a direita vai ter que definir ali um nome importante para disputar uma eleição contra o Lula. Porque o Lula, né, a não ser que ele tenha alguma outra queda, algum outro problema de saúde mais grave, esse é candidatíssimo para 26. Então, por isso que 25 ele acaba sendo um ano muito importante. O Bolsonaro provavelmente vai acabar 2025 falando que ainda é candidato. Você, Wilson, apontou isso muito bem numa capa aqui da revista Cruzoé, da Cruzoé, dessa estratégia do ex-presidente de tentar ali até o último minuto conseguir recuperar a possibilidade de se candidatar. A gente vai ter no Tribunal Superior Eleitoral tanto o André Mendonça como o Cássio Nunes Marques. Essa tá aí muita esperança do Bolsonaro. Então, Bolsonaro vai continuar dizendo que é candidato pela direita durante esse ano inteiro. E Wilson, você comentou do Arthur Lira e do Pacheco aí talvez tendo cargos no governo Lula. Interessante, sim um critério que o governo Lula pode usar, né? Esse de acolher ex-aliados, né? Ou pessoas que de alguma maneira prestaram bons serviços ao governo Lula, e aí vamos ver quem que eles vão escolher, se realmente vão incluir esses dois. Agora, tem um outro cálculo que o governo vai querer aprovar o orçamento e outras coisas também. E aí precisa fazer quantos ministérios cada partido vai ganhar, né? Então também é um outro critério que entra nessa história. O Arthur Lira, ele é uma pessoa que já perdeu também muito do poder que ele tinha. Interessante você comentar que ele poderia ir para o Ministério da Agricultura. Acho que faz sentido, porque, se não me engano, o Arthur Lira ele era muito próximo, né, ali da frente parlamentar da agricultura. Então, acho que é uma possibilidade. Também tem a possibilidade do Lula criar um outro ministério, né? De repente divide aeroporto e porto, né? Sempre existe. Assim, o plano inicial era realocar o que é a grande questão do Lira. O que nas conversas que nós tivemos assim acesso, pelas negociações,
o que o Lira tem solicitado, o que os aliados do Lira têm solicitado? Que é a questão de um ministério com caráter de entrega de obras. Um ministério finalístico. Então, por isso que você tem aí a agricultura que está no jogo. O PP, Duda, o fato é o seguinte, pode deixar o Duda aqui na telinha, se dependesse do PP, seria saúde. Ponto. É o ministério que entrega, é o ministério responsável por vacinação e Tem é uma recurso, boa... né? Tem recurso. Então, assim, é um ministério que literalmente é um ministério vitrine. E os deputados têm reclamado muito da forma burocrática com a qual a Anísia e a Trindade têm lidado com algumas questões, inclusive de liberação de emendas. Então, seria uma forma de você botar um político lá dentro, resolve essa questão do Lira, deixa ele atuando nessa pasta e pronto, resolve-se e ponto final. Só que o governo Lula resiste. Também se fala, e aí nessa correlação de forças também tem articulação política, porque o Padilha não é um cara muito bem quisto pela Câmara. E isso tende a se alongar ao longo de 25. E o Centrão está de olho nessa articulação política para azeitar justamente essa relação entre a Câmara e o Poder Executivo. Agora, falando um pouco mais do que vai acontecer no mundo, na política internacional. Vou contar... Bom, claro, essa é um pouco a minha praia aqui, então nós teremos claramente 10 de janeiro, uma data super importante, é a que está mais próxima, é a posse do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Maduro provavelmente vai escalar ainda mais a repressão, a violência, e vai ter que fazer isso porque vários países já não reconheceram o Maduro, essa fraude eleitoral que ele cometeu dia 28 de julho do ano passado. Então a gente pode esperar aí mais tensão na Venezuela e uma pressão grande internacional para que tentar, né, pelo menos, que o Edmundo González Urrutia, que é o presidente eleito da Venezuela, teve o dobro de votos do Maduro, que ele seja reconhecido. Então a gente vai ter uma tensão internacional na Venezuela, certamente dia 10 de janeiro. E em seguida a gente tem a posse do Donald Trump, republicano, que foi eleito nos Estados Unidos, derrotando Kamala Harris, a democrata. O Trump que promete fazer milhares de coisas ali no seu primeiro dia, no day one de mandato. Então, provavelmente, aí tem um monte de coisa que ele está contando fazer, prometendo, desde tirar os Estados Unidos dos acordos de Paris, aqueles acordos para evitar o aquecimento global, resolver a guerra da Rússia, que é a invasão, né, a russa da Ucrânia. Ele diz que vai resolver isso, não se sabe de jeito como vai fazer, vai impor sanções ao Irã, também tem uma possibilidade grande de um ataque às instalações nucleares do Irã, um ataque que poderia ser feito tanto por Estados Unidos quanto por Israel. E acho que para falar aqui comigo sobre isso, eu tenho o Alexandre Borges. Alexandre, você está na linha, podemos falar um pouco sobre o que você espera aí para o ano 2025? Alexandre, você está sem som, dá uma conferidinha no microfone, não estou te ouvindo. O microfone está mutado, Ale. Continua mutado, dá uma outra... Bom, vou falando de novo do Trump, porque é muita coisa que ele prometeu. Wilson, quer falar? Diga. Não, Duda, eu queria te fazer uma pergunta simples. Enquanto o Ale chega, né, enquanto o Ale desmuta o microfone, eu acho que assim, pode deixar a tela dividida, porque basicamente foi o seguinte, meu caro Duda, eu acho que o microfone do Ale foi passar o Réveillon em Copacabana e não voltou até agora. Tá ainda lá pela praia de Copacabana, bem merecido, diga-se de passagem. Ô Duda, a pergunta que eu te faço é a seguinte, o Trump toma posse agora, né, agora em janeiro. Qual vai ser a mudança, né? Qual vai ser Isso altera a correlação de forças na geopolítica internacional, por exemplo, em alguns países grandes como França, na Rússia, Alemanha.
E no Brasil, Duda, qual vai ser o impacto da posse do Trump e do governo Trump para o governo brasileiro? Dá para a gente já ter uma noção do que vem por aí, querido? Olha, o Trump tem ameaçado aumentar tarifas de importação de todos os países, né? É claro que fala de aumentar mais principalmente da China, mas pode sobrar para qualquer um. Então, o que provavelmente já tem muita gente fazendo é presidentes, primeiros ministros se aproximando do Trump porque o Trump resolve muitas as questões ali de uma hora para outra, muito baseado nas relações pessoais que ele tem. Então é por isso, por exemplo, que o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, foi lá na mansão de Mar-a-Lago, né? Então, assim, o Trump está ameaçando, por exemplo, em aumentar tarifas do Canadá, está ameaçando também aumentar tarifas do México. E aí, o que você faz para tentar evitar que o seu país como um todo seja prejudicado? Você põe o primeiro-ministro num avião e manda para a mansão do Trump na Flórida. E diz ali, olha, Trump, conta com a gente, né? A pressão do Trump ali em relação ao Canadá tem muito a ver com impedir que imigrantes ilegais entrem nos Estados Unidos pelo Canadá, né? Embora entre muito mais pelo México, mas existe essa pressão também pelo Canadá. Então você sinaliza que você vai ceder em alguma questão. Diz ali para o Trump, olha, Trump, a gente vai realmente subir um muro aqui para as pessoas não... Né, qualquer coisa que você fale e tenta evitar essas tarifas grandes. O problema para o Brasil, Wilson, é que o Lula não tem a menor condição de exercer qualquer influência desse tipo e evitar uma medida retaliatória dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? O Lula ainda cometeu aquele erro crasso que foi apoiar a Kamala Harris, ainda na campanha, dizendo ali que, olha, se a gente tem que votar em alguém para manter a democracia, é melhor que a Kamala Harris ganhe essas eleições. E realmente foi um baita de um deslize do Lula falar isso. O Trump ganhou e tinha uma boa chance de fazer isso até antes, né? Então o Lula devia ter ficado quietinho. Ale, você está conseguindo falar agora? Vamos ver se a gente... Ótimo, Ale, então vamos lá. O que você acha para esse ano 2025? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Wilson. O bullying que você fez está tudo certo, porque realmente aqui nós temos o melhor ano novo do planeta, entendeu? Eu estava falando fora do ar com o Duda, que se ele fizer qualquer comparação de Copacabana com Balneário Camboriú, eu vou pegar em armas e vou mandar um Cybertruck da Tesla para a porta do antagonista de São Paulo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ale, antes de você pegar o teu comentário, durante o Réveillon, acabei pegando a estrada e... Ô, Caiado, você quer ser presidente da República, né? Vamos cuidar das estradas do Goiás, né? Um videozinho de estrada ali acaba com qualquer candidatura, né? Então, meu amigo, se já tem concorrência com Balneário Camboriú e com o Rio de Janeiro, por favor, né? Vamos lá. Vamos lembrar como é que o Tarcísio fez campanha, né? Ele ficava com o Ministério da Infraestrutura, ele recapeava 2 quilômetros de estrada e fazia um vídeo de 2 minutos. Estamos salvando as estradas do Brasil e tal, e funcionou, né? Foi eleito governador de São Paulo. Enfim, então assim, o que a gente, obviamente, a eleição do Trump muda tudo, né? A gente vinha de 4 anos de um presidente fraco, mas relativamente moderado, como o Joe Biden, mas se realmente a Kamala Harris vencesse, você teria provavelmente uma guinada muito mais radical. Vamos fazer uma comparação. O Bill Clinton é alguém mais à esquerda, mas era um cara muito mais moderado. Ele governou por 2 mandatos nos anos 90 nos Estados Unidos, mas dentro daquela época social-democrata, que era ele, era o Tony Blair, no Brasil era o Fernando Henrique, então era uma época mais moderada. Depois, quando veio aí veio o George Bush filho, 2 mandatos, depois o Barack Obama. Quando entrou o Barack Obama, a gente teve uma guinada ideológica mais radical à esquerda. E isso poderia acontecer de novo com a Kamala Harris. O povo americano rejeitou isso com muita veemência. A vitória do Trump foi uma vitória maiúscula, foi uma goleada. Então, não há dúvida que o povo americano rejeitou o caminho que o Partido Democrata e os seus mais radicais estavam dando para a política.
Então, isso o Trump tem um mandato, né? Ele tem a maioria no Senado, ele tem maioria na Câmara, ele tem uma Suprema Corte que não é contra ele. Então, ele tem todas as condições de governar e está com vontade de governar. Então, esse é um grande fato político, né, do mundo, porque isso significa que o país mais poderoso do planeta, mais rico, está mudando de uma maneira muito forte a sua política e trazendo para o seu primeiro escalão, para a administração, também apoiadores muito de primeira hora, muito fiéis e leais ao Trump. Ele aprendeu a lição no seu primeiro mandato, que ele trouxe, até tem gente que especula que ele nem esperava que ia ganhar, então ele teve que montar meio que correndo ali o ministério dele, e muita gente acabou depois brigando com ele, acabou por dinheiro até, falando um monte de coisa para vender livro, enfim, porque sabe, né, que se você falar mal, em qualquer lugar do mundo, no Brasil não é diferente, nos Estados Unidos, se você falar mal da direita, ainda mais se você for uma pessoa de direita, falando mal da direita, você vai vender livro, vai ter espaço na imprensa, vai, né, enfim, tudo que a gente sabe. Então, o Trump parece que aprendeu essa lição. Então, a gente tem aí todas essas possibilidades que o Duda explicou muito bem, né? A gente vai ver qual vai ser a postura dele, mas eu só queria também lembrar que o Trump é o autor daquele livro, A Arte da Negociação, e ele se vende ao mundo, ele sempre se colocou como essencialmente um negociador. Então, o Trump fala muito, mas não necessariamente o que ele fala vira ação. Às vezes o que ele fala é uma estratégia de negociação, e ele tem uma outra agenda na cabeça dele. Então, a gente, claro, que é o presidente dos Estados Unidos, e tudo que ele fala, no caso, o futuro, né, o presidente eleito dos Estados Unidos, tudo que ele fala deve ser considerado, mas, na minha visão, não deve ser levado ao valor de face. Ele pode ser analisado também sob essa perspectiva de ser um instrumento de negociação. Ele começa o governo dele num período conturbado, após agora nós estamos analisando esses atentados terroristas, então ele não deve ser um período fácil, o mundo está em guerra, você tem o Oriente Médio em guerra, você tem a Ucrânia, a Rússia em guerra, você tem, o que eu acho que é sempre bom lembrar também, a política na Alemanha e na França se esfacelando, e talvez aconteça em breve na Grã-Bretanha, dependendo de como é que vai ser aí o governo do Keir Starmer. Então, vamos olhar. É um mundo aí complicado, é um mundo conturbado, a Europa está se enfraquecendo, e isso levanta ainda mais o protagonismo americano. Provavelmente é o que nós vamos olhar aí nos próximos meses e anos. Vou chamar aqui de novo para conversar comigo o Wilson Lima e Alexandre Borges. O Alexandre tinha comentado sobre o Donald Trump, sobre a vitória da direita nos Estados Unidos, o Trump que toma posse dia 20 de janeiro. E, Alexandre, eu acho que tem uma questão aí que, tudo bem, a gente pode falar do Trump de diversos assuntos, mas no final o que vai contar muito é a questão da economia. E o Trump, nisso de aumentar tarifa de importação de um monte de país, isso aí já foi apontado por vários lugares. Vai acabar gerando mais inflação nos Estados Unidos. Inflação é o tópico que pegou todo mundo e que levou à eleição do Trump, a vitória do Trump. Os americanos acham que estavam melhores há 4 anos, né, antes do Biden assumir. E aí o Trump realmente venceu de novo porque ele diz, olha, no meu governo estava melhor. Agora, o que eu acho é que com essa plataforma que o Trump tem agora de aumentar a tarifa de importação e criar problema com todo mundo, ele não resolve o problema e aí talvez aumente esses outros temas que ele bota ali para gerar atenção, né? Então é isso, ele vai falar que vai comprar briga com o canal do Panamá, que ele vai comprar a Groenlândia, né? Você vê que o assunto voltou, né? Ele voltou a falar sobre isso, ou que o Canadá vai voltar, vai se tornar o 51º estado americano. São factoides, são bravatas, meio que para jogar uma nuvem sobre o assunto e talvez eu acho que ele use ainda mais desse artifício, uma vez que ele não trouxe ali uma proposta concreta de resolver o problema da economia americana. O que vocês acham? Ale, antes de você começar, posso levantar a bola para outra questão para vocês dois?
porque vocês são muito mais experientes e têm muito mais conhecimento do que eu sobre esse assunto. O Trump vai ter o Senado e a Câmara, né? Vai poder indicar, se não me engano, acho que 2 ministros da Suprema Corte nesse próximo mandato. Aí eu pego um pouco o que o Duda falou. O que, de fato, pode sair do papel... Só lembrando que os Estados Unidos não tem um limite máximo de idade na Suprema Corte como o Brasil. Normalmente, ou o juiz morre, ou ele se aposenta por livre e espontânea vontade. Né? Mas não tem um limite tipo 70, 75 anos. Não existe aposentadoria compulsória como tem no Brasil. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o que de fato pode vir só a ser bravata e o que de fato pode vir algo concreto, porque ele vai ter a maioria nas 2 casas, então imagino que tem coisa concreta vindo por aí, não? O meu ponto é o seguinte: o Trump ele já foi presidente por 4 anos, inclusive muito bem avaliado na economia, principalmente nos 3 primeiros anos antes do fatídico 2020, que foi o ano da pandemia, que foi provavelmente o fator que não impediu que ele fosse reeleito. Né? Ele não foi a eleição dele de 2016 e a derrota dele em 2020 foram com margens relativamente pequenas. Em 2020, o fator pandemia, não há dúvida que pesou ali na derrota dele. Mas nos 3 primeiros anos, 17, 18 e 19, antes da pandemia, ele foi um presidente que a Bolsa quebrava recorde atrás de recorde. Ele foi muito bem avaliado, todos os setores do país cresceram, ganharam dinheiro, os salários aumentaram, o desemprego baixou bastante. Então, ele tem muito o que mostrar em economia. Então, é por isso que eu estou convidando todo mundo a separar um pouco o que ele fala do que ele faz. Ele entregou muito na economia no primeiro ano, no primeiro mandato dele. É possível que entregue de novo. Eu aqui estou apenas dizendo para a gente não tomar pelo valor de fácil que ele fala. Além do que, eu acho que tem um ponto importante também, que é o seguinte: existe um discurso, aí cada um dê o nome que quiser, liberal, libertário, não sei o que tal, que qualquer tarifa é ruim. Mas o que a gente viu de 2, 3 décadas para cá, com a desindustrialização do Ocidente e com milhões e milhões de empregos exportados para a Ásia, é que houve uma crise social muito forte, muito grande no Ocidente, em diversos países, o que explica até em grande parte a tal da ascensão da direita. Então, assim, para quem está acompanhando a gente, o que acontece? Você imagina que os Estados Unidos têm um ícone, que é, por exemplo, a Harley Davidson, que faz as motos, que faz toda aquela cultura, né, que não é só uma moto, né? E aí, um outro país asiático resolve fazer a Xing Ling Davidson. Eles pegam a Harley Davidson, desmontam, artificialmente fazem uma moto pela metade do preço e começam a vender para quebrar aquela indústria, para quebrar aquela... Aí, no dia que aquela empresa quebra, os produtores da Ásia estão livres para poder aumentar o preço, para fazer o que quiser, e além de criar e, de repente, jogar cidades inteiras do meio oeste americano na pobreza. E eu acho que o povo americano já entendeu um pouco esse truque, entendeu? E já consegue olhar, depois de 20, 30 anos, num aspecto um pouco mais... vamos dizer, com uma timeline um pouco mais esticada, consegue entender que não é a velha discussão de tarifa. Por exemplo, a Grande Depressão Americana, daria aqui um programa de 2 horas só sobre isso. A Grande Depressão Americana foi muito causada pelo aumento de tarifas feita pelo Herbert Hoover. Então, é claro que, em tese, pela boa teoria econômica, tarifa é um negócio retrógrado, ruim, mas, especificamente, existe hoje vamos dizer, essa tentativa de se balancear também o custo social enorme que se cria quando você simplesmente fecha fábricas no Ocidente e joga tudo para a Ásia, em tese, vender produtos pela metade do preço, se hoje avalia se isso vale a pena. Comprar uma motoca mais barata, por exemplo, por um tempo, justifica jogar 50 mil pessoas nos opioides. Entendeu? Então, essas coisas estão aí um pouco em análise e eu acho que o americano está falando nas urnas. Né? Mas, de novo, vamos ver na prática como é que essas coisas se comportam. Interessante essa questão de se o Trump está mais experiente, falava-se já no começo, ele teria uma curva de aprendizado, mas a gente vê que nessas nomeações que ele fez até agora, realmente ele tem mais contatos, né? Ele conhece mais pessoas, ele pode se questionar ali algumas, mas assim, ele parece que realmente
tá mais sábio ali nisso de como governar.